Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos começar o estudo de cinética química. Eu vou apresentar para você alguns motivos, algumas razões por que o estudo de cinética química é um estudo importante, faz a diferença no nosso dia a dia, tá certo? Bom, o que estuda a cinética química? Bom, a cinética química ela estuda a velocidade das reações, né? Existem na natureza reações que são do nosso interesse. E existem reações que não são do nosso interesse, né? No interesse do homem, não fazem bem, não são reações químicas que tragam benefícios para nós. Então a gente tem reações que nos trazem benefícios e reações que não trazem benefícios. Bom, dessa forma o que a gente vai fazer? Acelerar as reações que são benéficas para nós e trabalharmos para desacelerar, diminuir a velocidade das reações que não trazem benefícios para nós, tá certo? Então, qual a importância do estudo da cinética química? Então, aqui nós temos duas imagens que mostram dois tipos de fenômenos, dois tipos de aplicação dos conceitos da cinética química. Na verdade, desde a gente não tem ideia quando exatamente foi que o homem percebeu, né, empiricamente, que a diminuição da temperatura diminuía a velocidade de deterioração dos alimentos. Né? Os alimentos congelados, os alimentos resfriados, a carne ali resfriada, né, ela não estragava rapidamente. Então o homem foi percebendo que submeter os alimentos a baixas temperaturas fazia com que eles durassem mais. Pois bem, a ciência evolui e o estudo da cinética química se desenvolve. E aí a gente percebe que, na verdade, a temperatura desacelera, né? Diminui a velocidade das reações de decomposição dos alimentos, tá? Então este é o princípio por trás da geladeira. Veja que colocar um alimento na geladeira não interrompe a velocidade das reações, não impede que as reações aconteçam. As reações continuam acontecendo. Você não pode deixar lá um feijão cozido, um iogurte, enfim, um alimento na geladeira por tempo indeterminado. Não, você sabe perfeitamente que esse alimento vai estragar, ele vai durar mais, ele vai passar mais tempo ali, né, em condições de uso, mas as reações de decomposição estão acontecendo, só que mais lentamente, tá certo? Por outro lado, você tem aqui a panela de pressão. O processo da panela de pressão é inverso da geladeira. Aqui eu tenho reações que eu não quero que aconteça, que são as reações que estragam os alimentos, que vão formar no alimento substâncias nocivas, toxinas, substâncias que mudam o sabor do alimento, que mudam a consistência do alimento. Então aqui eu não quero que as reações aconteçam, então eu resfrio. Aqui eu quero que as reações aconteçam. Reações que vão mudar o sabor do alimento, que vão mudar a consistência do alimento, né? Que vão cozinhar o alimento. Então estas reações me interessam. Então eu quero acelerá-las, né? Torná-las mais rápidas. Então eu uso a panela de pressão, tá bom? Então veja que no nosso cotidiano a gente já usa o conhecimento da cinética química, o que o conhecimento da cinética química nos proporcionou. Então, quem conhece cinética química, quem não conhece, está utilizando, né? Mas o que proporcionou o desenvolvimento desse tipo de equipamento? Ora, a ciência, o conhecimento de como as reações funcionam, tá certo? De como as reações acontecem. Então, o homem percebeu e, estudando, comprovou que à medida que eu resfrio, eu diminuo a velocidade das reações e à medida que eu aqueço, eu aumento a velocidade das reações, tá certo? Então, se eu tenho reações que eu quero retardar, eu resfrio. Se eu tenho reações que é de meu interesse que elas aconteçam mais rapidamente, eu aqueço, tá?
Então isso é de uma forma geral. Mas vamos seguir. Aqui tem um conjunto de reações que não me interessam. O ferro é um dos metais mais utilizados no mundo, né? Especialmente na construção das mais diferentes estruturas, né? Desde equipamentos até estruturas de pontes, viadutos, prédios, etc. Tá? Então o ferro, ele na presença da água e do oxigênio, ele enferruja. Tá? Então existe ali um conjunto de reações químicas que deterioram o ferro, que transformam o ferro em ferrugem, que é uma substância completamente diferente que esfarela, né? Então o ferro perde sua ductibilidade, a sua resistência, a sua maleabilidade, perde todas as suas propriedades porque ele se transforma em outra coisa. Então essas reações de formação da ferrugem não me interessam. Então existem mecanismos, né, que nós utilizamos, o ser humano utiliza para retardar essas reações. Eu posso impedir completamente que elas aconteçam? Não, elas vão acontecer. Mas eu, assim, retardo ao máximo. E uma estrutura que duraria 20 anos vai durar 100 anos, tá certo? Vai durar muito mais, porque eu vou retardar essas reações, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? É o estudo da cinética química que vai nos mostrar, tá certo? Muito bem. Então, vejam aqui reações fundamentais, que são as reações de transformação de poluentes produzidos nos motores dos veículos em gases que não são tóxicos. Um conjunto de reações que são importantíssimos, que me interessam, porque no catalisador dos automóveis, ali dentro existem substâncias químicas que vão fazer com que a reação ocorra rapidamente. Então, no motor do automóvel, produz um monóxido de carbono. No motor do automóvel, nem todo o combustível é queimado, né? Então, no motor a gasolina, sobra gasolina. No motor a álcool, sobra álcool. No motor a diesel, sobra moléculas de óleo diesel e até de outros derivados, né? Em motores grandes, como de ônibus e de caminhões movidos a diesel, também são produzidos óxidos de nitrogênio. Esses caras, né, além dos óxidos de enxofre, etc., são poluentes atmosféricos. E o que acontece no catalisador? Estas substâncias que são poluentes atmosféricos, que são produzidos no motor do automóvel quando o combustível é queimado, ao passar pelo catalisador, em poucos segundos, são transformados em dióxido de carbono, que não é tóxico, né? É transformada em água, maravilha, também não é tóxica, e transformada em nitrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera, tá? Então são reações químicas de nosso interesse que ocorrem rapidamente, né? São transformações que me interessam. E essas reações eu faço com que ocorram rapidamente. Quem permite esse tipo de conhecimento? A cinética química, o estudo da cinética química, tá certo? Veja, aqui você indiscutivelmente conhece isso daqui, que são airbags, né? Que são sacos que se enchem de ar, né? De gás, instantaneamente diante de um acidente. Vejam que em 20 milésimos de segundo, quer dizer, você está aqui a menos de 1 metro do painel, antes que você bata o rosto no painel diante de numa batida de automóvel, aquele colchão já tem que ser preenchido imediatamente, né? Quer dizer, tem que ser preenchido antes que você bata, portanto em milésimos de segundo realmente, tá? Então são reações que precisam acontecer rapidamente. Então, sem estudar esses mecanismos e estas velocidades e como fazer para que essas reações de meu interesse sejam aceleradas e fazer com que as reações que não são do meu interesse sejam retardadas, só estudando cinética química, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai verificar como é que essa velocidade pode ser medida, tá bom? Então, não perca o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço para você.